Adriana De Luca, nos conte, por favor, já ocorreu, tudo que tinha para ocorrer por aí já foi? Em teoria, Javier Milei já saiu do prédio ou, por enquanto, nenhum sinal? Oi, Elisa. Bom dia novamente a você, a todos que nos acompanham. Para a Lucinda, que também está com a gente aqui hoje. Javier Milei continua aqui no Palácio dos Bandeirantes. Vocês estão vendo que a gente mudou o fundo por conta de segurança. A equipe de segurança pediu para a gente sair daquele local onde nós estávamos, que é a entrada principal do Palácio dos Bandeirantes, por onde o presidente argentino Javier Milei foi recebido pelo governador Tarcísio de Freitas. A gente veio para cá para fazer essa entrada com vocês, mas o presidente argentino continua aqui no Palácio dos Bandeirantes, reunido com o governador Tarcísio de Freitas. Javier Milei receberia uma honraria, que é a medalha do Ipiranga, que é a mais alta condecoração que o governo do estado dá para autoridades, personalidades que eles considerem que mereçam receber essa condecoração. Depois dessa homenagem, onde Javier Milei recebe essa medalha, uma faixa é cortada, ele deve ter uma reunião um pouco mais informal com o governador Tarcísio, onde ali eles podem conversar sobre temas relevantes e comuns entre a Argentina e São Paulo. Depois dessa reunião, que deve ser breve, Javier Milei segue para a Convenção Nacional do PL, que acontece na Zona Oeste da capital paulista, onde o senador Flávio Bolsonaro vai ser oficializado como candidato à presidência da República. Javier Milei participa da convenção. Depois ele volta para Buenos Aires. Amanhã ele tem uma agenda por lá e no final do mês, ele ainda deve seguir com agendas aqui pela América Latina. Ele deve passar ainda pelo Peru, pelo Equador, pela Colômbia, onde ele vai conseguir continuar seguindo essas agendas, principalmente aí nesses países como o Peru, que elegeram presidentes de direita. Elisa. Adriana De Luca trazendo para a gente, então, essa agenda. Lucinda Pinto, bem-vinda aqui à nossa programação. Nos conte, por favor, qual a importância da presença do presidente da Argentina aqui no Brasil? A gente está falando de contornos econômicos ou contornos mais políticos? Queremos ouvir o teu olhar. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Sem dúvida nenhuma, tem uma conotação política importante aqui nessa visita, mas também ela é muito, do ponto de vista econômico, bastante simbólica. Porque a gente está falando de dois líderes que defendem uma agenda econômica super parecida. E essa agenda inclui responsabilidade fiscal, corte de gastos, privatização, aumento da participação do setor privado na economia e uma abertura das economias para a política internacional. Então, ambos têm muitos pontos de vista parecidos. É claro que eles convivem e governam em contextos muito diferentes. O Milei assumiu um país num momento de uma crise econômica super profunda e adotou medidas de ajuste fiscal muito agressivas, muito impactantes. Inclusive, algumas vezes impopulares, mas medidas que têm sido capazes de trazer a economia da Argentina de volta para uma reorganização. Então, ele tem adotado remédios bastante amargos, mas que, de certa forma, já tem produzido efeitos positivos e que têm sido reconhecidos pelo mercado financeiro. O Tarcísio governa um estado, mas é o maior estado do Brasil, que responde ali por 2/3 do PIB brasileiro. Então, ele tem a possibilidade de implementar sua agenda de ajustes de forma muito mais gradual. Agora, pelo tamanho do estado de São Paulo, Elisa, faz muito sentido o Milei estar aqui conversando com o Tarcísio, porque, no fim das contas, São Paulo é hoje o maior parceiro comercial no Brasil da Argentina. E a gente está falando aqui de comércio de veículos, autopeças, máquinas, equipamentos. Então, tem ali realmente pontos econômicos objetivos a serem conversados, a serem tratados aí entre os dois. Essa aproximação faz muito sentido. Agora, um outro ponto bastante interessante é que o Milei chega ao Brasil num momento bastante sensível, porque o Brasil está sentindo na pele o impacto desse novo momento em que a política internacional traz efeitos diretos sobre a economia. Estou falando aqui do tarifaço. Então, essa semana a gente viu novas tarifas serem implementadas. Alguns setores vão chegar a pagar taxas de 37,5%.
A Argentina não ficou imune a esse movimento de tarifaço dos Estados Unidos, mas ela está muito mais protegida, está distante daquilo que a gente está percebendo aqui no Brasil, porque o governo argentino fechou um acordo comercial no início do ano com os Estados Unidos, reduziu ou zerou tarifas para uma série de produtos importados dos Estados Unidos. Então, no fim das contas, a Argentina teve uma taxação, sim, de 10% agora no âmbito dessa investigação aí de trabalho forçado, mas não sentiu outros efeitos como tem acontecido no Brasil. Então, no fim das contas, Elisa, essa visita aqui do Milei ao Tarcísio também tem um simbolismo bastante curioso, porque como a Adriana já contou, ele tem uma série de viagens a outros países da América do Sul, todos hoje sob governos de direita, governos de política econômica liberal. Então a gente está falando do Peru, do Equador e da Colômbia. E o fato dele estar iniciando essa série de viagens justamente pelo estado de São Paulo, talvez possa ser lido como uma demonstração de que São Paulo hoje é identificado como parte aí desse polo mais liberal, de política econômica mais de mercado que a gente está enxergando aqui na América do Sul. Lucinda, trazendo para a gente esse olhar muito, muito importante dessas movimentações políticas, econômicas. E veja que, porque tem muita gente que olha, não, é uma medida altamente política, essa das tarifas. Mas, ao mesmo tempo, né, a Argentina, que é um parceiro dos Estados Unidos, também foi tarifado. Então, mostrando que, claro, para além das roupagens políticas, tem também as questões econômicas e Donald Trump cuidando ali do quadrado dele. Olha, antes de me despedir, primeiro quer dizer que adorei conversar com as duas juntas aí, viu? Ao vivo aqui, como é bom a gente poder ouvi-las. De Luca, só uma dúvida. Tinha uma questão de Javier Milei tentar visitar Jair Bolsonaro. No fim das contas, a justiça não permitiu, né? Exatamente, Elisa. Javier Milei teria essa reunião, ele iria visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas por conta de uma decisão judicial, por medidas cautelares, o ex-presidente não pode receber visitas políticas. O presidente argentino não vai realizar essa visita ao ex-presidente que está em prisão domiciliar. Javier Milei também não terá um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele só participa dessa agenda aqui em São Paulo, como a Lucinda disse, tem toda uma questão econômica, mas também tem uma questão política. Javier Milei, que prega sobre a onda azul, ele fala bastante disso nas redes sociais, que ele, faz essa campanha aí para que os outros países também elejam partidos de direita, presidentes de direita e de ultradireita. Javier Milei, portanto, está aqui no Brasil, volta para a Argentina amanhã e segue em viagem para outros países como Peru, Equador e Colômbia. No Peru, ele chega no dia 28 de julho, ele participa da posse da presidente eleita Keiko Fujimori. Teve uma questão também aqui no Palácio dos Bandeirantes, porque houve toda uma especulação por conta do tapete azul que vocês acompanharam, que seria aí um pedido de Milei, mas não foi isso. De acordo com a assessoria, foi apenas uma homenagem. Eles trocaram o tapete, colocaram o tapete azul por conta que vocês viram, era a cor do país argentino, e a gente vai continuar acompanhando por aqui a saída do presidente argentino Javier Milei, que continua aqui no Palácio dos Bandeirantes. Elisa. Adriana De Luca, Lucinda Pinto e a cobertura da visita de Javier Milei aqui ao Brasil. Muito obrigada, hein? Bom trabalho para a gente neste sábado, 25 de julho de 2026.